E aí, povo querido, como é que vocês estão? Mais um Entre a Gente, e nós estamos realmente surpresos com a reação de vocês ao anúncio nos 2 últimos programas de que o Entre a Gente iria encerrar a temporada. E eu fiquei muito feliz de saber e ler alguns recados de vocês falando: não, Helena, não termina com o Entre a Gente, poxa, como é que vão ser as minhas quartas-feiras sem o Entre a Gente? Fiquei muito feliz. Então eu vou lançar para vocês um desafio. Por que nós iríamos encerrar o Entre a Gente? Porque as perguntas começaram a se repetir muito. Então nós precisamos que, se vocês têm alguma coisa para perguntar, que vocês faz uma maratona de todos os Entre a Gente e vê o que eu ainda não respondi e mandem pra gente novas perguntas. Se você colocar nesse comentário aqui no YouTube as perguntas, e se as perguntas passarem de 30 perguntas, então a gente estende um pouco mais o Entre a Gente. É porque não faz muito sentido a gente ficar aqui repetindo respostas, né? Falando de novo daquilo que a gente já falou nos outros programas, ok? Então, se vocês querem que o Entre a Gente continue, mandem mais perguntas pra gente, perguntas novas e perguntas bem objetivas, ok? E aí a gente vai tentar, vamos ver se a gente vai estender ou não, tá bom? Vai depender de vocês, ok? E outra coisa, se você já é inscrito no canal, joia, eu espero que esse canal abençoe você com todos os nossos conteúdos que já existem e com aqueles que a gente ainda vai colocar no ar. E se você ainda vem aqui assistir os vídeos, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Isso tudo ajuda a gente a entender o que está funcionando, como está abençoando vocês. E você também, quando você dá um like, você sinaliza pra gente no que a gente precisa melhorar, tá bom? Estamos combinados? Então tá bom. Vamos lá, Miguel, para as perguntas de hoje. Pergunta da @Eduarda Sharon. Fala, Eduarda. Como foi sua experiência ministerial com o Diante do Trono? Maravilhosa. A minha experiência com o Diante do Trono foi uma grande escola. Muitas coisas que eu carrego na minha vida hoje, na maneira de eu viver, na maneira de eu servir, eu aprendi no Diante do Trono. Foram anos lindos, foram 13 anos que eu e o João, meu esposo, participamos do ministério. E ali nós, além de amigos queridos que nós vamos levar no coração para o resto da nossa vida, tivemos também muitas experiências com Deus, junto com Diante do Trono, não apenas na plataforma. As experiências que mais me marcaram, na verdade, não foram na plataforma, né? Foram nas nossas buscas, nas vigílias, nos acampamentos do DT, tanta coisa linda. E na integridade, na seriedade que a liderança do Diante do Trono sempre teve com as coisas do Senhor, né? Muitos valores que eu carrego hoje dentro de mim e na maneira de eu fazer ministério, eu aprendi com a Ana, com o Sérgio, com a Izenete. Foi um tempo muito precioso, um momento da minha vida que eu vou levar para a eternidade. Foi maravilhoso. Pergunta do @Mateus Dias. O que fazer quando sua liderança quer te consagrar evangelista? Você não se acha nem capaz, nem preparado. Momento de sentar com essa liderança e conversar com os líderes. Porque, na verdade, é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, Deus não nos usa por causa da nossa capacidade. Ele nos usa, na verdade, apesar de nós. Mas isso também não significa que nós não devamos nos preparar. Hoje eu entendo isso de uma maneira mais clara. Eu confesso a vocês, eu já falei isso aqui, vou repetir, que há alguns anos atrás eu tinha muito preconceito de estudar mais teologia e tal, porque eu achava, eu tive, infelizmente, muitos exemplos perto de mim e longe também, de pessoas que se aprofundaram no estudo da Bíblia, na teologia, e se tornaram pessoas extremamente pedantes e arrogantes. E ao invés de usar o conhecimento adquirido
para ensinar a verdade, elas gastavam o tempo criticando o que o outro estava ensinando. Eu aprendi uma coisa, gente, se você quer ensinar, a maneira mais eficaz da gente ensinar é elevando a verdade ao invés de ficar apontando a mentira. Em alguns momentos, sim, vai ser necessário a gente apontar mentira, mas eu acho que o amor deve permear todas as nossas atitudes, as nossas decisões. Nós não devemos criticar pessoas, criticar ideias, criticar um equívoco na interpretação bíblica, sim, mas não pessoas, não detonar outros ministérios, entendeu? E como eu vi isso acontecendo muito, uma arrogância permeando a vida de quem tinha muito conhecimento, eu meio que, me criei uma resistência. Mas, na verdade, o problema não é o conhecimento, o problema é o coração do homem. O coração endurecido e vaidoso do homem, que se acha melhor do que o outro, ou por causa do conhecimento, ou por causa do dinheiro, ou por causa do título, isso tudo é vaidade. Eu acho que se você não se sente preparado para ser consagrado evangelista, abre o jogo, fala assim, olha, eu não tenho estudo suficiente para isso, eu preciso me preparar mais, ou esse não é o meu chamado, eu não me vejo como evangelista, não é essa a minha vocação, Deus está me levando para outro caminho, eu tenho outra direção no meu coração. Então eu acho que deve haver um diálogo franco, aberto. Não é porque a sua liderança quer ungir você a evangelista, se você não concorda com isso, então peça a sua liderança, olha, eu gostaria de me preparar melhor, eu gostaria de orar mais sobre isso, eu gostaria de entender se realmente essa é a trilha que o Senhor tem para eu percorrer. Mas eu quero te lembrar que Deus não nos usa conforme a nossa capacidade, eu quero insistir nisso. Deus nos usa segundo a sua graça e mesmo quando já somos capazes, já aprendemos, já estudamos, já nos capacitamos, nem assim a gente deve se tornar autossuficiente. É tudo sobre o que Deus pode fazer através da instrumentalidade do conhecimento e não o contrário. Amém. Pergunta da Pamela Rodrigues Ribeiro. Fala, Pamela. Helena, qual a sua opinião a respeito de líderes eclesiásticos falarem sobre política no altar? Olha, gente, eu acho que a gente tem que falar sobre política. É tão interessante, deixa eu só te dar uma informação que talvez você não tenha. Quando a gente entra numa sinagoga em Israel, a sinagoga ela não tem aquele formato que a gente tem nos nossos cultos. Um púlpito à frente e a plateia diante do púlpito. A sinagoga ela era tipo um teatro de arena. O líder falava no meio e a arquibancada ficava ao redor de quem estava falando. E é tão interessante que a sinagoga, que era um lugar importante, um lugar de culto, também era o lugar de se discutir todas as coisas referentes àquela comunidade. Então ali na sinagoga acontecia a leitura da Torá, acontecia o discipulado, a lei, a observação da palavra, né? Mas também ali aconteciam os debates sobre as necessidades da comunidade, etc. Eu entendo o que você está dizendo. O púlpito não deve ser um palanque político, onde se faz alusão ou apologia a um determinado candidato ou a uma determinada ideologia ou, enfim, qualquer outra coisa. Eu acho que o momento mais adequado para se falar de política é distanciado de eleições e nunca discutindo política fazendo como algo tendencioso para beneficiar um candidato específico. A igreja não é lugar para isso, na minha perspectiva. Mas eu acho que a gente deve conversar sobre política, sim. Como que acontece a política, como a igreja deve participar da vida pública, como nós podemos, como igreja, podemos formar políticos sérios, honestos, idôneos, que não estejam apenas ali para pleitear causas particulares, entende? Mas para trabalhar pelo estabelecimento da justiça, da retidão para todos os grupos e não apenas para o grupo que nos beneficia, entendeu? Então eu acho que isso deve ser fomentado no seio da igreja, sim, deve ser conversado sobre política, como votar,
como fiscalizar, porque não é só votar, colocar uma pessoa lá, mas como que eu posso participar como cidadão da atuação da liderança política. Mas, volto a insistir, o púlpito não é palanque para fazer campanha, né? Mas tem que haver um espaço, um momento. Igual, por exemplo, um dia eu recebi uma crítica muito grande, porque estávamos falando sobre sexualidade numa reunião de mulheres e obviamente, a pessoa que estava conduzindo estava usando o espaço do culto. Nossa, mas isso é um absurdo, na igreja, falando isso no púlpito. Gente, primeiro a gente tem que entender que o púlpito não é um lugar sagrado, o púlpito é um lugar de ensino. O sagrado é o nosso coração, ou deveria ser. O Senhor não habita no púlpito, o Senhor não habita entre as paredes da igreja. Essa é uma crença do judaísmo, o templo como lugar onde Deus habitava. E no Antigo Testamento, realmente, ele habitava no Santo dos Santos. Mas a gente trouxe isso depois de Cristo ter rasgado o véu. Entendeu? Então a gente santifica o lugar, mas não santifica o nosso coração. Né? E então o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Vocês não vão fazer a circuncisão, vocês vão circundar o nosso coração. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês agora são o lugar onde Deus habita pela pessoa do Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas têm a língua frouxa, falam mal de todo mundo, se esquecendo que o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo não está lá no púlpito não, gente. O púlpito é o lugar do ensino, é o lugar onde nós estamos. É claro que você não vai fazer arruaça, desordem, no lugar onde acontece o culto ao Senhor, ok? Mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência que o sagrado não é o púlpito. O sagrado deve ser o nosso coração. A nossa vida santificada na presença de Deus deve ser o lugar onde Deus habita, né? Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ensina, né? Então teve aquela discussão, aquele desconforto, porque a gente estava falando sobre sexualidade num ambiente assim. Vou falar de sexualidade onde, então? Onde que a gente vai aprender sobre sexualidade? Onde que a gente vai ensinar para as nossas jovens, para as nossas mulheres, sobre a sexualidade à luz da palavra de Deus? Vai ser na revista atual, do século, que elas vão aprender sobre sexualidade? Vai ser nas lojinhas de sex shop espalhadas pela cidade? Então, assim, se a gente não ensina as coisas certas no lugar adequado, onde que elas vão buscar informação? Então, a gente tem que entender isso. O sagrado deve ser a nossa vida, o nosso coração. O ambiente é importante que o culto aconteça com ordem, com decência e a gente entenda que tem hora para tudo, ok? A hora do culto não é hora de falar de política, a hora do culto é para cultuar a Deus. A hora da escola dominical é para ensinar sobre a Bíblia, mas tem que se abrir espaço também para se falar sobre política, para falar sobre ação social, para falar sobre ensino de economia para as pessoas que estão na igreja, como é que elas vão gerir as suas vidas financeiras. Tem que ter espaço para falar sobre a sexualidade. Por isso que no início eu falei sobre a sinagoga, esse lugar onde acontecia tudo. Acontecia o culto, mas também acontecia a discussão de vários outros assuntos, ok? Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Pergunta da @Andresa3543. Como falar de sexo pro filho de 12 anos? Tá na hora? Quem diz a hora é ele, né? Os filhos começam a buscar informação, eles começam a ter curiosidade. E tem até aquela historinha clássica, né? Que o menino chega pro pai e fala: pai, o que é sexo? E o pai fica suando e fala: uau, chegou o momento que eu tanto tive medo. E aí ele foi explicar, e aí explicou tudo sobre sexo, todos os detalhes, e o menino olhava para ele com o olhar arregalado. Depois que ele acabou tudo, o pai falou: você entendeu tudo, filho? Você entendi. Mas por que você perguntou sobre sexo? Ele falou assim: não, eu só queria saber qual quadradinho marcar. Estava aqui, sexo, feminino ou masculino? Então o que acontece? Às vezes a gente dá mais informação do que a criança consegue absorver. Então responda a pergunta com a verdade. Quando a criança vem com uma pergunta, com uma curiosidade, você não deve dispensar a criança falando assim: o que é isso, menino? Por que você está perguntando sobre isso? Ele está buscando informação no lugar certo.
Ele está buscando informação no papai e na mamãe. Porque se ele não achar a verdade, a segurança no papai e na mamãe, ele vai buscar no coleguinha, que não sabe nada ou sabe de uma forma deturpada. É muito importante que quando os nossos filhos demonstrem curiosidade sobre aprender sobre sexo, ou tem alguma pergunta sobre sexo, que a gente responda de acordo com a idade dele e não precisando se desdobrar em tantos detalhes, ok? A própria idade vai dando a cada menino um amadurecimento nisso. Agora, ele tem que saber que ele tem em você uma pessoa que não vai se escandalizar, mesmo que você se escandalize, ok? Segura a sua onda, trata com naturalidade, senão você vai bloquear o seu filho e ele pode buscar informação nos lugares errados. Então, hoje, graças a Deus, nós temos muitas literaturas para nos apoiar nesse momento de ensinar sobre a sexualidade aos nossos filhos de uma maneira lúdica, de uma maneira leve e de uma maneira bíblica. Então procure, se você acha que seus filhos estão chegando nessa fase, procure essa literatura, leia, se informe e se prepare para esse momento. Lembrando, nunca minta, fale sempre a verdade de uma maneira leve, natural, tranquila, porque o sexo gente. Deus é que criou o sexo, não foi o diabo. O diabo deturpou o sexo. Então a gente tem que lembrar que foi Deus que criou. O diabo criou a pornografia. Deus criou o sexo saudável e lindo. É por causa que o sexo existe que nascem os bebês. Olha que coisa linda, gera vida e não morte. A deturpação do sexo, sim. Então a gente deve encarar o sexo como ele deve ser encarado, como um presente de Deus, que no momento certo deve ser abordado de uma maneira leve, natural, tranquila, mas não dando à criança elementos que ela não vai precisar naquele momento. Então, às vezes, a gente tenta dar informação demais e acaba atrapalhando, ok? Mas se informe, busque literatura sobre isso em todas as livrarias cristãs. Se você entrar numa boa livraria cristã, for num vendedor ou numa vendedora, você pode perguntar: olha, eu preciso de um bom livro que me instrua a eu dar a educação sexual para o meu filho. E aí você, com certeza, você vai ser bem orientado. @nerac.braga pergunta: sim, vale a pena ter mais de um filho? Muito. Tenho um e estou pensando no segundo. Pense no segundo, no terceiro e no quarto. Olha, quando eu tive a minha primeira filha, eu fiquei um pouco amedrontada com os desafios da maternidade. É muita responsabilidade, é muita renúncia. E nós vivemos num mundo totalmente focado no eu. Nós somos muito egoístas. E isso é socialmente aceito, o nosso egoísmo, né? E então eu fiquei muito amedrontada. Falei, não, tá bom, o filho só tá bom. Na verdade, eu estava sendo extremamente egoísta e covarde, amedrontada demais. E o Senhor, pela misericórdia dele, me deu 4 filhos. E eu fico imaginando como seria a minha vida se eu não tivesse tido os 4 filhos. Cada um deles é especial de um jeito singular, sabe? Cada um deles. Um não substitui o outro. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro. Eles são seres tão individuais. É tão interessante isso, porque eles são criados no mesmo ambiente, tendo os acessos praticamente iguais, as oportunidades praticamente iguais, debaixo do mesmo teto, dos mesmos valores, e cada um segue um caminho diferente. É uma riqueza tão grande. E é um desafio também, muito grande. Agora, um aprendizado constante. Como eu aprendo com os meus filhos sobre a paternidade de Deus, sobre mim mesma e sobre os homens e mulheres fantásticos que eles são, estão se tornando. Então, não é à toa, gente. A palavra de Deus diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. O Senhor não falou que o nosso chamado seria herança dele. O Senhor não falou que nossa profissão seria herança dele, que a nossa vocação seria herança dele. É claro que todas essas coisas têm o seu valor, têm a sua importância. Não estou desprezando isso, não. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que a palavra de Deus diz, herança do Senhor, são os filhos. E o fruto do ventre, seu galardão. Eu acho que é o Salmo 126, eu sou péssima a aprender isso, gente, mas onde fala: feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos, sua esposa qual vinha fecunda no recesso do seu lar, seus filhos rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. A palavra de Deus todo o tempo valoriza a família, foi a primeira instituição
né? Que Deus estabelece ali a sua presença, a família. Então, ter filhos é uma grande bênção. Eu te aconselho, tenha mais que 2. Sabe por quê? É interessante. O primeiro é um susto. O segundo é a diferença. Olha, fulano não é igual fulano. Ele funciona de outro jeito, ele tem outra personalidade. Então diversifica um pouco. Mas no terceiro, você já fica mais leve, sabe? Mais relaxado, assim. Você curte mais. É mais curtido que ter aquela tensão da novidade. Então, eu sou muito, muito, muito grata a Deus pelos 4 filhos que Ele me deu. Pergunta da @Naicili Souza. Sim. Helena querida, estou iniciando o processo de adoção. O que você poderia me orientar a respeito? Uau! É tão difícil a gente falar para o outro o que o outro deve fazer. Porque cada um tem uma vivência, uma realidade, uma estrutura psíquica. É muito arrogante dizer para o outro, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Da minha opinião. Tem coisas que não é sobre a opinião, é sobre a palavra de Deus, sobre o ensino do Senhor. São coisas que não se discute, se escolhe, ou obedece ou não. A palavra de Deus. Mas nesse caso, essa pergunta, você está pedindo a minha opinião. Então aí você me aperta. Mas eu fico pensando, se eu fosse adotar uma criança hoje, e eu não vou dizer que é uma possibilidade descartada na minha vida. Eu sempre quis adotar e não aconteceu. Mas não é uma coisa que eu esteja completamente descartada. Mas eu penso que se eu fosse adotar, eu não adotaria uma criança como quem escolhe uma roupa nova. Porque as pessoas às vezes vão para adoção e elas querem a criança. Eu quero menina de olho azul e eu quero recém-nascida. Por que eu adoto uma criança? Não é por causa da minha necessidade de me afirmar como mulher. É por entender que existe um ser humano que merece receber o amor que eu recebi. Nós também fomos adotados. Somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Então, quando eu vou buscar uma criança é porque eu entendo que tem um ser humano que merece ser amado, que merece ser cuidado, que merece ser protegido. Então eu vou olhar a necessidade daquele ser humano e não a minha necessidade de saciar um capricho. Não é um sapato que eu estou escolhendo, não é uma bolsa que eu estou comprando, não é uma roupa nova. É um ser humano. Então eu acredito que se eu fosse escolher uma criança, eu ia escolher uma criança segundo a necessidade. As crianças, por exemplo, acima de 5 anos de idade, as pessoas não querem adotar. Elas têm uma séria dificuldade de ser adotadas depois de determinada idade. Por quê? Elas precisam tanto de amor como um bebê recém-nascido que foi abandonado. E ainda mais, porque elas têm a consciência disso. E eu já vi tantos casos felizes de adoções tardias. Crianças que perceberam o que estava acontecendo, que elas foram adotadas e isso deu a elas um senso de significado, de gratidão tão grande que elas corresponderam a essa adoção com amor e com gratidão, entendendo que foram adotadas, sabendo o que estava acontecendo. Então, eu quero te encorajar, pense nisso, em adotar uma criança acima dos 5 anos de idade. Porque ela já entende, ela já deseja uma família. E a possibilidade dela conseguir uma família é pequena. Pensa nisso. Uma criança não é uma coisa, é uma criança. É o conselho que eu daria para mim mesma. Por isso que eu estou falando para você. @Vanessa Zoraia. Fala, Pastora. Vanessa. Sim, querida. Boa tarde. No caso. Boa tarde. Aqui é boa tarde ainda. É pecado a gente jogar na loteria? Às vezes as perguntas são tão simplistas, né? Ô, gente. Olha, jogar na loteria é um jogo. O jogo que envolve dinheiro pode se tornar facilmente um vício.
E você pode colocar a sua esperança no lugar errado. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, não, eu quero ficar rico porque eu vou investir em missões, eu vou cuidar das crianças, Gente, todos os milionários que se tem notícia, que ganharam na loteria, a maioria deles trouxe infelicidade para a sua vida. Porque o dinheiro da loteria, o que ele é? O acúmulo da expectativa de um tanto de gente. Então, um tanto de gente joga na loteria querendo fazer valer a sorte, né? Mudar a sorte. E aí um só ou poucos vão se beneficiar do investimento de, às vezes, um viciado em jogo que tirou da mamadeira do filho, do leite do filho, no sonho, no trilho do sonho de ganhar na loteria, de ser milionário. Ele deixou de viver aqui o agora, o que é possível fazer, e no sonho de ter um pouco mais, ele investiu um dinheiro que ele podia investir num leite, num pão, numa carne, ele investiu no jogo. E muitas pessoas se tornam viciadas. Então você vai receber parte de um dinheiro que é resultado do vício do outro. Eu não acho saudável, não. Então a Bíblia não fala, é pecado jogar na loteria. Você não vai achar isso lá na Bíblia, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então as coisas elas precisam de ser avaliadas ao prumo da palavra de Deus. Você vai receber de um dinheiro que pode estar custando a ruína do outro, o divórcio do outro, por causa do vício, por causa... Eu conheço várias pessoas que arruinaram seus casamentos por causa do vício em jogo de loteria, de loto, essas coisas todas. Então, eu não jogo na loteria, eu entendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele vai me dar aquilo que eu preciso ter. E se eu quero ser próspera, se eu quero ter mais dinheiro, se eu tenho projetos de ajudar missionários e eu gostaria de ter mais dinheiro para isso, então peça ao Senhor, ao invés de jogar na loteria, peça ao Senhor, Senhor, me entrega uma chave, me dá criatividade, uma ideia de um bom negócio, que não vai também ser um dinheiro fácil, um dinheiro que vai vir do suor do seu trabalho, do seu empreendedorismo, do seu investimento, mas um dinheiro digno, que será ganho com o suor e com o esforço do seu trabalho, e não em cima do vício do outro. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A última pergunta de hoje, pergunta da @DanieleQS. Helena, o que você acha da cristã como eu, que não quer casar? Bom, eu acho que você pode simplesmente fazer essa escolha. O casamento é uma eleição, você escolhe se casar, a maioria das pessoas escolhe, né? Eu quero me casar. Tem algumas pessoas que querem se casar, mas não encontram o par. Não é o seu caso, pelo que você está falando, você não quer se casar. O apóstolo Paulo até encoraja os que não querem se casar. Ele diz assim, olha, se você não vai ficar abrasado, então é melhor que não se case, porque assim você pode se dedicar à obra do Senhor. Eu entendo que não se casar é uma vocação, tanto quanto é se casar. Tem pessoas que pensam que todo mundo nasceu para casar. Não, nem todo mundo nasceu para casar, gente. Às vezes a pessoa vai casar e vai causar uma confusão na vida da outra. Ela quer casar, mas ela não quer vínculo. Ela quer casar, mas ela não quer responsabilidade. Ela quer casar, mas ela não quer assumir filhos. Ela quer casar, mas ela quer continuar vivendo como solteiro, sem dar satisfação. Então é melhor que não se case. Agora, tem pessoas também que ficam sozinhas e estão de boa, estão tranquilas, não estão abrasadas, não estão vivendo em pecado, sabe como? Então eu acho que você deve fazer uma escolha consciente, e se você se sente muito bem com a sua própria companhia, com a sua solteirice, curtindo sobrinhos, curtindo amigos, por que não? Eu acho que é melhor que você não se case e viva para o Senhor e viaje, faça amigos, do que você casar e fazer outra pessoa infeliz ou negligenciar seus filhos só para dar uma satisfação para a sociedade que acha que o único caminho da felicidade é o casamento. O casamento é divino, o casamento vem de Deus, eu vejo o casamento como algo divino, mas não é para todos. Nem todas as pessoas têm filhos. Filhos são uma bênção, uma dádiva do céu, mas nem todas as pessoas têm filhos. E aí? Eu vou viver amargurada se eu não conseguir ter filhos? Não.
Eu vou viver bem com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. E se você, sondando o seu próprio coração, você identifica que não tem nenhum trauma, porque às vezes a gente não quer se casar por causa de um trauma. A gente viu o casamento infeliz do pai e da mãe, da avó e do avô, do tio e da tia, do vizinho e da vizinha, e aí a gente fala, eu não quero esse negócio de casamento, não. Aí não. Aí é o momento de você buscar cura em Deus, porque cada um é cada um e Deus tem uma história para cada um. Agora, se você já sondou a sua história, viu que não tem nenhum trauma, que você fica bem solteira, que você é feliz solteira, que você não ia se conformar de ter alguém te dando ordens ou a quem você tem que prestar contas. Se bem que a gente sempre tem que prestar contas para alguém, porque o amor é essa relação de interdependência. Você sempre tem que dar um telefonema para alguém para dizer, olha, cheguei bem, não preciso ficar preocupado, tá tudo bem comigo, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Se você chegou à conclusão que não tem nenhum trauma como pano de fundo, nenhum medo como pano de fundo dessa sua decisão, que você toma essa decisão tranquila, porque você fica bem na sua própria companhia, você vai encarar uma velhice sozinha, de boa, então eu acho que não tem nenhum problema nisso, não. Eu acho que cada um é cada um. E é isso. Por aqui a gente fica hoje e eu quero voltar a dizer, se você quer que o Entre a Gente continue, então manda pergunta pra gente, perguntas objetivas. E se a gente tiver até 30 perguntas novas, a gente faz mais uma temporada aí de Entre a Gente, tá bom? Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês e eu quero voltar a lembrar, se não tá inscrito no canal, se inscreva agora, aproveita que você já tá aí e deixa o seu like, porque é importante pra gente. E se não tá gostando do Entre a Gente, manda sua sugestão amorosamente, gentilmente, porque a gente também tá aqui para aprender. Grande beijo e até o próximo Entre a Gente. Calma aí. Pode ir.